O vídeo do Felca sobre a adultização viralizou e com razão. Ele mostrou um problema gravíssimo que está acontecendo todos os dias nas redes sociais. Mas tem um detalhe que eu preciso levantar. Será que o Felca acertou na raiz desse problema? Porque, na minha visão, tem dois grupos muito fortes que entram nesse tema. E é isso que eu vou ter que responder nesse vídeo. Você com certeza já viu o vídeo do Felca, ou provavelmente já ouviu falar sobre o que se trata, onde ele cita o caso Bel para Meninas, que a mãe supostamente maltratava a própria filha. O Ítalo Santos, que sexualiza menores de idade, colocando eles em um reality show extremamente problemático. E também algo que pra mim é pra se destacar, que é a facilidade para pessoas nojentas acessarem conteúdos desse gênero com um intuito asqueroso. Para conseguir entender esse tópico, é necessário a gente fazer duas perguntas: quem e como? Então, eu quero que você responda essa pergunta comigo, e para me ajudar, eu trouxe um caso bem pesado que eu vi esses dias. Danielle Cons. Danielle é uma influenciadora que ganhou muita fama no aplicativo Musical.ly, que atualmente é o TikTok, onde ela começou fazendo algumas danças e me acabou estourando bem rápido, tudo isso com 10 anos de idade. E aí, em pouquíssimo tempo, a mãe dela viu um jeito de ganhar dinheiro com essa situação. Ela largou o emprego e se dedicou 100% em cuidar da carreira da filha. E olha, guarda bem essa informação. Ao invés de Danielle continuar com as danças ou, sei lá, algum conteúdo para sua idade, ela começou a fazer vídeos mostrando roupas. O problema é que essas roupas eram cada vez mais sugestivas, com frases cada vez mais bizarras no final de cada vídeo, como: se você quer ser meu namorado, comenta aí. E, irmão, ela tinha 12 anos fazendo esses vídeos. Pelo menos em teoria, né? Porque teve uma polêmica envolvendo a idade dela. A mãe dela insistia que ela tinha nascido em 2004, mas o pai e algumas outras imagens na internet mostraram e comprovaram que ela tinha nascido em 2006. Isso só foi uma tentativa da mãe pra tentar tornar os vídeos dela um pouquinho menos problemáticos, se é que isso ajuda. Quanto mais conteúdo ela fazia, mais seguidores pedófilos eram atraídos pro perfil dela. E a mãe não ligava, a mãe que era responsável pela carreira dela. Você acha que ela protegeu a filha disso? Não, muito pelo contrário. A mãe incentivou ela a ter relacionamento com homens mais velhos. Olha, teve um cara que tinha 17 anos namorando ela, enquanto ela tinha 11 anos de idade. 11 anos. A mãe queria dinheiro, mais e mais dinheiro, disposta até a vazar um vídeo dela e do namorado de propósito, só pra aumentar polêmicas, engajamento e assim. Você percebeu, né? A pergunta quem foi respondida. Quem é responsável por esses menores postarem coisas assim? Pais gananciosos e irresponsáveis, na maioria das vezes. Em teoria, os pais deveriam ser um espelho, alguém que você se inspira e te protege enquanto você cresce. Agora imagina seus pais se entregarem para um Ítalo Santos da vida. Imagina eles quererem vazar um vídeo seu só para gerar mais engajamento, só para ganhar mais dinheiro. A gente tá falando de crime, e fica pior ainda quando a gente tenta responder a outra pergunta: como? Como esse conteúdo é tão facilitado? O Felca já demonstrou no vídeo dele o quão fácil é manipular o algoritmo do Instagram para que ele mostre para você coisas do seu interesse, mesmo que essas coisas sejam coisas asquerosas. Ó, pessoal, basicamente é o seguinte: eu dei like, primeiro buscando pelos nomes, né, girl, kid e tudo mais, e fui dando like nos conteúdos que eu achava que eram mais sugestivos, tá? E daí você vai ver agora o que acontece no meu algoritmo. Eu vou scrollar, ou seja, não tô mais pesquisando nada, vou só scrollar o meu Reels e olha o que acontece no meu Reels, veja bem. Esse é um movimento que um pedófilo faria. Ele tá ensinando o Instagram que ele tem interesse nesse tipo de conteúdo. A gente tá falando de um Instagram que não filtra contas e comentários em publicações que levam a lugares errados. Lugares esses que são facilmente encontrados em aplicativos de uso cotidiano. Páginas do Twitter que postam conteúdos assim, grupos no Telegram de pessoas nojentas com o intuito de trocar esses conteúdos entre si. Subreddits que, sinceramente, se eu continuar falando aqui, o buraco vai ficando cada vez mais fundo e mais problemático, mas eu acredito que você já entendeu onde a gente quer chegar. Sim, as pessoas que fazem esses comentários no Instagram, todas elas devem ser punidas. A gente tá falando de um processo gigante para quebra de sigilo de cada uma dessas contas com o objetivo de destruir essa comunidade. Mas as plataformas que facilitam ou simplesmente fecham o olho para esse tipo de conteúdo devem ser punidas de alguma forma. E eu não falo isso só como um comentário genérico e óbvio, eu falo isso como alguém que tá realmente pesquisando isso e tem isso como tema do TCC. Regulamentação e responsabilidade das plataformas em conteúdos assim.
Porra, um robô que seja mais trabalhado para identificar palavras em GIFs relacionadas com o conteúdo da publicação não deve ser algo tão difícil assim de fazer. Eles precisam sentir aonde mais dói, aonde realmente sangra empresas de grande porte já estabilizadas no mercado. O bolso, aplicação de multas, suspensão de plataformas específicas até certos conteúdos serem banidos ou obrigações serem cumpridas. E não, a gente não tá falando de censura, a gente tá falando de limpeza. E sinceramente, o vídeo do Felca foi o melhor vídeo que eu vi abordando esse assunto. Foi uma aula com informações, trabalho de uma profissional de psicologia e uma denúncia ainda no final, em cima de um desses criadores. Quando eu vi que o vídeo se tratava de um tema que eu tava trabalhando, eu senti que eu precisava fazer e falar alguma coisa sobre, mas ao mesmo tempo foi muito difícil, porque o conteúdo que ele produziu ficou algo muito completo. Por isso que eu foquei mais nesses 2 pontos e possíveis soluções. E respondendo a pergunta do começo, é óbvio que ele acertou nas raízes desse problema. O objetivo aqui era só intensificar um pouquinho mais nisso e tentar trazer alguma solução, se é que isso é possível. E outra, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você gostou, nem que seja um pouco, então dá uma chance para conhecer o canal, é só clicar na tela. Aqui a gente fala de alguns casos criminais e outros assuntos. Então, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.